Ex-ministro Weintraub, que saiu do Ministério da Educação e foi para o Banco Mundial, não é? Estão me perguntando aqui, isso aqui é pergunta do Garrafa, você não venha me dar porrada logo cedo não, que eu não estou muito bom para levar porrada. Estão me perguntando aqui o que o senhor fez depois que o senhor saiu do Ministério da Educação e foi para o Banco Mundial. O Garrafa, eu tenho a impressão que ele está trabalhando no Banco Mundial. Se ele foi para o Banco Mundial, ele deve estar trabalhando no Banco Mundial. Acho que é uma pergunta de uma resposta lógica. Ministro, é um prazer falar com o senhor e eu vou repetir a pergunta do Garrafa aqui. Não sei se tem algum motivo para essa pergunta aqui, mas está dizendo o Garrafa aqui o que é que o senhor fez depois que o senhor saiu do Ministério e foi para o Banco Mundial. Tudo bem, Datena, como é que você está? Fico feliz aí de poder falar de novo. Estou mais ou menos. Tomei a vacina, tive algumas reações, mas estou bem. Fico feliz de poder falar de novo contigo, obrigado. Bom dia a todos aí que estão escutando. Uma beijoca no Garrafa. E basicamente eu estou trabalhando no mercado financeiro de novo. Eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro, fui diretor internacional, fui economista-chefe, fui CEO de corretora, fui diretor da broker-dealer em Nova York, fui diretor da broker-dealer em Londres. Então eu voltei para um mercado que eu sempre estive. A minha formação, inclusive, é essa. Eu sou economista formado na USP, tenho mestrado, estrito sensu, na FGV, em administração e finanças, tenho MBA internacional em 5 universidades nessa área. Então, basicamente, eu voltei. Trabalho em banco é empréstimo, investimento, viabilizar. No Banco Mundial, ele envolve uma vertente nova que entra também apoio financeiro e socorro para alguns países, mas basicamente é isso. A minha tese, o inglês é a língua franca aqui, a gente fala inglês, mas eu trabalhei minha vida inteira em inglês, inclusive a dissertação de mestrado minha é escrita em inglês, então, para mim, trabalho normal. O senhor não deve ter deixado o governo feliz da vida, claro que não. Isso foi pressão de deputados, senadores, inclusive de base aliada, que fizeram com que o senhor saísse do governo do presidente Jair Bolsonaro. O senhor gostaria de ter continuado como ministro? Acho que o senhor acha que poderia ter colaborado mais como ministro ou não? Que saiu cedo demais ou que não deveria ter saído? Eu estou enganado. Datena, eu tenho um perfil que é muito... A hora que aperta, bateu, levou, entendeu? Eu não fico carregando mágoa, ódio, senão eu enlouqueceria. Eu sou uma pessoa que geralmente enfrenta, e quem enfrenta, se carrega muito peso na mochila, fica muito pesado, entorta as costas. Eu fechei o meu ciclo, acho que eu fechei o meu ciclo no Ministério da Educação. Agradeço a oportunidade, o presidente, não, pelo contrário, gosto do presidente Bolsonaro, tenho estima por ele, acho que inclusive é recíproco, e para mim não tenho, eu fiz o que eu consegui fazer, plantei muitas coisas lá, algumas já estão dando fruto, algumas já apareceram, e eu espero que tenha continuidade, as coisas que foram feitas lá. Mas eu vim aqui principalmente, agradeço aqui a oportunidade, Datena, para me defender do ataque sórdido, covarde, cachorro, que alguns desses veículos de comunicação que você mencionou, fizeram contra mim recentemente. Eu já não sou mais ministro, mas mesmo assim eles continuaram me batendo. A gente pode até falar por que eu desconfio que eles estão batendo em mim. O que aconteceu? O Ministério Público abriu um processo contra mim agora, 1 ano depois, por improbidade administrativa. Aí quando você escuta improbidade administrativa, você pensa o quê? Corrupção. Abriram mais um processo de improbidade administrativa contra um outro ministro, ex-ministro da Educação, que foi prefeito da cidade de São Paulo, e ali era 5 milhões de reais para cá, 5 milhões para lá, tinha empreiteira, tinha isso, tinha aquilo. No meu caso, quando eu vi improbidade administrativa, eu falei, mas que improbidade administrativa? Daí abriram, porque ele falou que tinha drogas na universidade. Aí eu fiquei atônito, improbidade administrativa por lutar contra drogas na universidade. E aí eu fui ver mais, eu fui o único, até hoje, o único ministro da Educação
que falou contra drogas e fez e pedia, porque o que acontece? A polícia não pode entrar nos campi. Um policial militar só pode entrar lá se tiver um crime, se tiver um cadáver lá. Ele não pode fazer uma ronda preventiva. E os campi acabam sendo refúgio para traficante, para esconder droga, para plantar maconha, para fazer o quê? Metanfetamina em laboratório de química. E o consumo, existe vídeo, existe... Meu Deus do céu, falar que não tem consumo de droga nas universidades é loucura. É assim, Aí, um ano depois da minha declaração, o Ministério Público entra com essa ação contra mim e os jornalecos, muitos deles você já estava falando aí, essa tigrada imunda, foi lá, vai entrar a improbidade administrativa na chamada. Aí você tem que clicar em cima e aí você, lendo a matéria, você vê que não é nada envolvendo um centavo do dinheiro público. Pelo contrário, ali eu brigando e tentando lutar para que a polícia possa entrar nos campos. Então, assim, eu fico possesso com isso, com essa covardia. E a razão, aparentemente, também, falando aí da tua conversa prévia, eu estava escutando, é sempre um prazer te escutar a sua veemência. Eu gosto de pessoas que falam do coração, né? Cordial vem disso, né? Vem do coração, né? Core. E aí o que acontece? Saiu uma pesquisa, né? Primeira coisa, parece que um governador vai se reeleger, desistiu de ir para a presidência, vai tentar reeleição. Eu não sou político, não sou filiado a partido nenhum, tenho um nome que parece estação de rádio, tem mais consoante que vogal, é difícil de falar. Só que o meu nome foi ventilado pela militância. Hoje eu sou uma pessoa conhecida no Brasil e tem um monte de gente falando, vai ser candidato disso, vai ser candidato daquilo, e botaram o meu nome numa pesquisa. E saiu a pesquisa, saiu com 4%. Não vou nem falar para que cargo que era. Mas eu acho que foi isso. Em vez de 4%, deve ter tido 12%. Eles ficaram apavorados e mandaram o pessoal dar tiro em mim. Eu entendo que foi isso que aconteceu. Porque você com 3%, 2%, eles não vão dar tiro. Mas se você tem potencial de atrapalhar essa bagunça que é a política no Brasil, eles se desesperam ainda mais conhecendo e sabendo o meu perfil. Porque agora, essa tigrada, esse pessoal safado, sabe como é que eu sou. Eu vou para cima e não tem conversa. Então eles ficaram apavorados com a chance de repente, eu voltar para o Brasil e assombrar eles. Então, obrigado aqui, Datena, pela oportunidade. Você é um dos poucos locais, aí tem poucos veículos de comunicação que eu ainda acho que dá para conversar, que tem alguma honestidade intelectual. Você mesmo, quando ataca, eu acho que realmente é do coração, e você depois conversando, você fala, né? Fala o que pensa, não tem agenda própria. Eu acredito nisso. Se o dia que eu deixar de acreditar, eu vou falar para você também. Mas o que eu acho legal, o que eu acho legal, uma covardia. Não, o que eu acho legal, só ataiando, como a gente diz no interior, o Ciro, que é um cara combativo também, é um cara de esquerda, falou exatamente a mesma coisa aqui outro dia. Falou exatamente o que você falou. Isso é bacana. Quando você ouve isso de alguém da direita, ouve isso de alguém da esquerda, ouve isso de alguém do centro. E quando houve crítica de todos os lados, também que acontece, é sinal que você está no caminho certo. Agora pode terminar, porque depois eu já queria que você respondesse a pergunta se você vai ser candidato a governador, porque o presidente Jair Bolsonaro também, nessas questões políticas, é bem interessante. Às vezes ele diz que vai apoiar um cara, de repente ele muda e apoia outro completamente diferente. Ele apoiou, chegou a aventar o seu nome como candidato a governador de São Paulo e agora está apoiando o ministro Tarcísio para governo de São Paulo. Eu conheço bem isso, porque eu já passei por isso também. Tá? Não, o presidente nunca falou. A gente nunca falou sobre governador, nunca. Eu nunca me lancei candidato, Datena. Eu nunca falei, eu não sou filiado, eu não tenho um pai, um avô, um tio, eu não tenho um parente, por lado de pai ou de mãe, filiado a algum partido. Não tem, a política não faz parte. A minha família é de marceneiro, gente da roça, depois essas gerações mais recentes, médicos, engenheiros, meu irmão advogado, economista, mas, não tem político. E aí eu me deparei em Brasília com gerações e gerações de político. O cara não é que o pai é político, o bisavô dele o avô dele
Você encontra gente que está na política desde 1700, 1800, e parasitando, e parasitando. Então, assim, eu nunca me lancei candidato, o presidente também não. Assim, o meu nome surgiu espontaneamente da militância. Eu não falei com ninguém. Pela militância, né? Não tem uma. Hoje eu tenho mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, mais de 1 milhão de seguidores no Twitter. Eu me tornei uma pessoa com o meu jeitinho, da Atena. Eu me tornei uma pessoa que muita gente odeia, mas muita gente gosta. Para as pessoas que não gostam de mim, uma beijoca. Estou me lixando. Para as pessoas que gostam de mim, eu agradeço muito o apoio. E, assim, quem está na dúvida, eu estou aqui colocando. Essa improbidade administrativa foi uma sacanagem, porque improbidade administrativa é roubo. E eles abriram um processo contra mim por improbidade administrativa por defender as universidades e os estudantes contra as drogas e o tráfico. Eu fui o único até hoje dos ministros da educação que tentaram impedir, lutar contra o tráfico e o consumo de drogas. Eu fiquei surpreso com isso. Mas às vezes às vezes, olha, às vezes seja uma previsão do futuro, porque não custa nada. Daqui a pouco vai ser improbidade você combater não só as drogas ou qualquer tipo de crime, inclusive roubo. Você imagina quantos caras roubaram, foram anistiados praticamente pela justiça, inclusive pela instância superior, uma instância que eu respeito como poder constituído, o Supremo, que tinha votado por prisão, tinha votado por leis favoráveis à prisão, e que agora, de repente, esses caras estão praticamente abrindo as portas do inferno. Estão anistiando o Lula, e tornando o Lula elegível. Eles abrem espaço para o Palocci entrar com processo, para o Cunha entrar com processo, pelo Gedel, que foi encontrado com 51 milhões dentro do apartamento, entrar com processo. O Palocci devolveu 100 milhões, quanto ele deve ter roubado? O ex-presidente do Banco do Brasil devolveu 90 milhões, e tudo com crime confessado. Esses caras estão se tornando aí praticamente inalcançáveis pela justiça, porque se voltar tudo ao zero como voltou o Lula, nunca mais esses processos vão ser julgados, que acabou também um estamento burocrático que a justiça brasileira, de um Código Penal de 80 anos, precisava ter, que é a prisão de segunda instância. Quando acabaram com a prisão de segunda instância, não liberaram o Lula só, liberaram os chefes do crime organizado, traficantes, bandidos, e está mais do que provado que o crime organizado já está patrocinando campanhas políticas e elegendo gente da política brasileira. Então, daqui a pouco vai ser improbidade o cara ser honesto no Brasil. Daqui a pouco vai ser improbidade. Olha, esse cara é honesto, prende o cara e solta o ladrão, como diz o Chico. Datena, isso que você fala me deixa tão revoltado pelo seguinte: eu encaminhei, eu deve ter sido uns 40 processos de gestão passada, de fraude de ministros, não que estou falando que os ministros eram responsáveis, estou falando simplesmente aconteceu enquanto eles eram ministros em áreas do MEC. E desvio de recursos, financiamento irregular, 17 bilhões. Hoje tem 500 mil brasileiros com nome sujo por causa desses financiamentos. O cara pega o financiamento e não consegue pagar, se encalacra todo, mas muita gente ficou bilionária. Vários ministros hoje trabalham em empresas ou para donos desses grandes conglomerados que eles financiavam. Aí você junta tudo, 40, a gente mandou 40 pontos diferentes, ou mais ou menos 38, foi muita coisa. Nenhum andou. O único que veio agora de surpresa para mim é porque eu falei que tinha droga na universidade e estava lutando para que a polícia pudesse entrar nos campi, para que o traficante não ficasse à vontade, para o pessoal não ficar fumando maconha à vontade. Veja, Datena, você, não é só fumar maconha, não. Mataram o menino dentro do campus da USP, que saiu de um banco, foi roubado. Violentaram várias meninas dentro do campus da USP. Várias, não foi uma só, não. Gente morreu em festa rave. Por que não pode a polícia entrar efetivamente nos campi? Porque, veja, autonomia para ensinar. Pode ensinar que o Che Guevara era bacana. Os campi, eles têm muro, mas são de domínio público.
Eles são de domínio público, não é um Estado separado que nem o Vaticano. Exatamente, porque o que eles pregam não é autonomia para ensinar. Pode até ensinar eles que querem ser o Vaticano. Eles querem ser um Estado à parte, eles querem soberania. Mas aí você paga a conta, Datena. É a gente pagando imposto que mantém essa estrutura. Aí o que acontece? Mas não é só isso. Já que eles querem soberania, que respondam pelos crimes que acontecem dentro do campus, por exemplo. Eu concordo com você. Aí, Datena, você já deve ter ajudado, quase todo mundo já fez isso, ajudar numa mensalidade num conhecido, num garoto aí que a família se encalacrou para terminar o curso. Você já deve ter ajudado. Quase todo mundo já fez isso. O cara passou na faculdade, garoto esforçado e tal, você vai lá e paga as mensalidades, paga uma ajuda, uma parte, todo mês vai lá. Muita gente já fez isso. Aí você tá lá, imagina a cena. Aí, por um acaso, você tá passando na frente da faculdade e vê o garoto tomando cerveja, não é fumando maconha, tomando cerveja no horário da aula. Aí você para o carro e fala, pô, meu, e aí, o que você tá falando? Tô tomando uma cervejinha aí para relaxar. Mas e a aula? Ah, não, deixa a aula rolar lá, pô. O que você faz? Você paga no mês seguinte? Você pagaria no mês seguinte? Eu vou falar, bicho, mês que vem é por tua conta, cara. Agora, a gente paga imposto pro pessoal ficar na roda de maconha fumando. Faz o seguinte, pegou fumando maconha dentro da universidade, que a gente paga imposto para sustentar, jubila o cara, pô. Não precisa fazer nada demais. Não é que é generalizado, mas que tem crime mesmo, já está mais do que provado e a polícia tem que ter acesso. Eu falei que olha, isso é um elitismo desgraçado. Porque então você não poderia entrar na comunidade. Então você não poderia ter acesso à comunidade. A polícia não pode entrar na comunidade. Por que não pode entrar no campus da USP e entra na comunidade e prende as pessoas dentro da comunidade? Isso é uma discriminação desgraçada. A lei é para todos, velho. A lei é para todos. Eu concordo plenamente com isso. Já cheguei a defender. Esses caras querem ser Estado dependente dentro de uma cidade. Não são. Eu respeito como organização de ensino, de saber e tudo mais, mas que tem crime, tem. E alguns são terríveis. Atropelamento, mortes, estupros, violência sexual, festas que nós denunciamos pra caramba e que me parece agora acabaram ou diminuíram. Tinha festa rave dentro de universidade, não só em São Paulo, em Campinas, com gente morta, gente sendo violentamente espancada e morta, gente caindo lá na raia olímpica e morreu, e ninguém até o explicou. Não, eu perdi aluno por causa disso. Aluno morreu, aluno meu, sou professor da Universidade Federal de São Paulo. Agora, eu fiz USP. Quando eu era estudante, estava lá, prestei vestibular, entrei. Quem pagou a minha faculdade foi o pagador de imposto do estado de São Paulo. Não podia vender cerveja dentro do campus. Na cidade universitária, na minha época, não vendia cerveja. Por quê? Aí eu falou, pô, mas não pode tomar cerveja? Aqui não. O pagador de imposto paga para você estudar. Aqui dentro você vai estudar, cara. Não é para fazer isso. Mas veja, não precisa nem ser tão radical. Não precisa ser radical. É simplesmente o seguinte, o que me chocou foi, pelo fato de eu alertar o problema, e na entrevista que eu tinha dado, foi para o Jornal da Cidade. Eu falei, tem muita coisa boa na universidade. Eu falei textualmente, tem muita coisa boa. Você tem faculdades de medicina de ponta, odontologia no Brasil está de ponta, agronomia já foi muito bom, afundou, precisa recuperar. Mas você tem coisa errada. E o que a gente fez ali, quando eu era ministro, a gente tirou recursos das áreas que não estavam performando bem, tudo isso com padrão técnico, não foi da orelha. A gente criou conceitos, mostrou a performance e alocou para as áreas boas. Por exemplo, medicina, bolsa para medicina, aumentou 58%. Isso ninguém fala. Bolsa para agronomia aumentou 36%. Engenharia aumentou 28%. E de onde a gente tirou? Das áreas que eram continuamente há décadas avaliadas mal. Agora eu te pergunto, o que você prefere? Ter um cara pesquisando a cura do coronavírus ou alguém fazendo manifestação sobre o bem-estar, sei lá o quê, do povo de Marte? Pô, eu prefiro que nós, com o nosso dinheiro de impostos, pague alguém para pesquisar a cura do coronavírus. Então, Datena, assim, obrigado pelo espaço, porque eu fico revoltado. Eu saí da vida pública, mas os caras têm medo de mim, Datena. A verdade é essa.
pelo estrago. Olha, quando eu li a notícia processo de improbidade, às vezes você nem vai a fundo na notícia, mesmo porque o tempo hoje é muito corrido, aí você lê o título e vai embora. E alguns títulos, de repente, não condizem com o que tem dentro da reportagem. Quando eu li improbidade administrativa, eu pensei que você tinha roubado alguma coisa. É a primeira coisa que você pensa. Eu não sabia que era um processo... Não, eu não sabia que era... Estou falando sério. Não sabia que era um processo disso. porque você Quando tinha eu abri, dito eu falei, que... eu pensei, é uma acusação de roubo. Datena, meu avô, Orlando, nasceu na Ilha do Marajó, ele falava uma coisa muito certa. Você vai andar com ladrão, ou é para virar ladrão, ou é para ser roubado. Como eu não tenho pedigree para virar ladrão, eu não quero ser roubado. Pô, ladrão é bordoada, põe para fora. Se eu fosse um cara um pouquinho mais conversável, eu não teria atraído tanta fúria do Centrão. O Centrão me odeia. Não é só que a esquerda me odeia porque eles também fazem um monte de roubo e sacanagem. Mas comigo eles nem chegavam perto, porque a primeira conversa já matava ali, né? Quando já vinha com as obscenidades deles. Mas o Centrão também me odeia. É por que me odeia? Vamos ver se você adivinha por quê. Porque não tem papo. Então, você acha então que o presidente Jair Bolsonaro fez mau negócio em se aliar ao Centrão? Não, eu acho que o presidente Bolsonaro é uma pessoa muito bem intencionada. Eu gosto do presidente. Mas você disse que não anda com ladrão e que o Centrão tem ladrão pra caramba, não foi isso que você tá dizendo? Provavelmente se eu tivesse lá, veja, o que aconteceu comigo? O mecanismo me mastigou e cuspiu e queria me destruir. O Nhonho, presidente da Câmara, ficou furioso por quê? Porque eu mandei embora o cara lá dele, o Rodrigo Dias. Ficou furioso, ficou transtornado. O Centrão me mastigou e cuspiu. O presidente Bolsonaro, ele está tentando, de uma forma suave, conduzir o processo todo sem ruptura e melhorar o Brasil. É isso que o presidente Bolsonaro está falando. Você está falando, você faria a mesma coisa? Não, pelo meu jeito, eu não consigo segurar. Eu vou para cima. O meu jeito, veja, o meu estilo é pegar e ir para cima. Talvez o presidente Bolsonaro, 20 anos de Congresso, viu que ia terminar ruim a história se ele fosse confrontar. E para isso ele teve sim que fazer uma mudança de rumo. Mas você admite que ele está aliado a gente ruim. Isso como você assim? Admite, já deu para admitir. Veja, eu não preciso nem responder isso. Você pega aqueles 4 minutos e meio, que vazou, e ali eu estou falando de uma forma muito veemente e brava para os ministros. Eu não estava falando para fora, eu não sabia que era gravada aquela conversa. Eu falei ali, tem gente aqui com agenda própria. É verdade. Bom, quanto à questão de candidatura, deve ter número realmente que diz isso. Por exemplo, o Roberto Jefferson, tá? Que eu não sei que você vai falar do Roberto Jefferson, já que você está falando do Centrão, mas quer que o senhor seja candidato ao governo de Santa Catarina. Ele chegou a conversar com o senhor sobre esse aspecto, o senhor aceitaria uma aliança com o Roberto Jefferson? O convite não partiu dele, o convite partiu do presidente, chama Alex Brasil, partiu do presidente do PTB de Santa Catarina. E aí, o que acontece? Eu fui falar para um outro veículo que eu respeito, fui falar no Pingo dos Is. E aí no Pingo dos Is, eu comentei, estão aventando o meu nome no Brasil todo, mas assim, tem gente que fala, sai governador do Rio de Janeiro, sai governador, vem aqui para Bahia, vem aqui para não sei o que lá. Mas aí a gente, assim, é o indivíduo me convidando. Aí eu falei, teve até um presidente de um partido de Santa Catarina, ele não é o presidente nacional, é o presidente do estado de Santa Catarina, me convidando para ser governador de Santa Catarina. Eu conheço, gosto do estado, admiro. Até é um dos poucos estados que o meu nome não seria tão esquisito, né? Porque o meu nome é alemão e lá tem bastante descendente de alemão. Mas eu falei, eu sou de São Paulo, eu conheço o estado, eu vivi a minha vida inteira no estado de São Paulo. Eu não tenho... Você gostaria de ser candidato ao governo de São Paulo ou não? Datena, mais importante que isso, eu não tenho pretensão individual. A política, para mim, eu não sou político, porque
aquele negócio de ir lá conversar no canto, ficar mimi, cocó, meu querido, sua excelência, não é o meu estilo. Eu me disponho a ajudar. Ajudar o quê? Dar uma limpada no Brasil. Isso que você falou, que foi sim, não foi só o presidente Bolsonaro. A gente conseguiu ganhar. De repente parecia que o Brasil ia se livrar finalmente desse cancro, desses corruptos, dessa esquerda venezuelana. A gente ia se livrar disso. E, pô, botamos um monte de gente na cadeia e agora está tendo um retrocesso. Isso é frustrante. A gente teve que dar 2, 3 passos para trás, a despeito da vontade. Eu conversei com o presidente Bolsonaro. Não fez porque ele quis. Fez porque a alternativa falaram, vamos empichar, estava falando isso. Então, veja, o que eu posso dizer? Eu topo ajudar, mas não adianta eu sozinho, não adianta eu chegar, ele vai ser o Papa, ele vai ser o governador, não adianta. Se eu estiver sozinho, não vai fazer refresco. Sei, mas se você receber um convite, para ser candidato ao governo de São Paulo, sem o apoio do Bolsonaro, concorrendo com o Tarcísio que ele disse que vai apoiar, você aceitaria participar das eleições como candidato ao governo de São Paulo? Para atrapalhar o presidente Bolsonaro, para atrapalhar todo o cenário por vaidade própria eu não aceitaria nada. Não tenho o menor interesse, aliás. Assim, financeiramente, eu não vou pegar um centavo, não vou roubar um centavo, eu já estou velho para começar a ser ladrão. Então, financeiramente, não é interessante ser governador. Faria isso para ajudar o meu país, para eu poder voltar para o país. Sei, mas se o Tarcísio sair com o apoio do Bolsonaro, você não sai candidato, é isso? Se o Tarcísio receber o apoio dele, dificilmente. O Tarcísio é um bom nome. Só que o Tarcísio não é de São Paulo. E Santa Catarina, você sairia candidato por Santa Catarina? Sei, assim, agora estão falando senador, nem que sim, nem que não. Porque o que acontece? O meu nome hoje é um nome forte. Senador por onde? Senador por onde? Eu não estou falando que eu vou sair. Eu não estou falando que eu vou sair. Não, mas por onde que estão falando? Pô, de um monte de lugar. Que estado estão falando? De um monte de lugar. Então, assim, o que acontece? Eu não vou falar nem que sim, que não. Eu tenho direito, enquanto não me caçarem, porque esse processo de improbidade administrativa... Você tem vontade disso? Você tem vontade disso de participar? Eu teria vontade de botar um monte de vagabundo na cadeia, Datena. Eu gostaria de tirar o patrimônio de quem roubou. Quando diz que eu adoraria, Datena. Eu adoraria. Eu entendi. Eu adoraria, Datena, de ter em São Paulo esse ambiente que você encontra aqui fora. Aqui fora, pô, a minha casa aqui não tem muro, é casa de rua. Meus filhos vão a pé para a escola pública. Não tem uma pichação, não tem funk, não tem maconha, não tem droga, e o ensino é muito bom. E não se paga mais imposto do que um classe média no Brasil. Isso daqui... A gente não é pior do que os americanos. Por que a gente não consegue fazer igual? Porque as famílias que estão dominando o Brasil há 200 anos, desde a República, foi um golpe, sim, de meia dúzia de generais golpistas com oligarcas. E eles dominaram, dividiram o país e estão aí. Você vê, eu em Brasília encontrei essas pessoas. O bisavô, o trisavô já dominava, já mandava. Você vê essas estruturas. Eu gostaria de acabar e ter um país para voltar, lógico. Eu não sou americano. Apesar do nome gringo, eu não sou gringo. Meu nome é Abraham Bragança de Vasconcelos Weintraub. Eu sou brasileiro da gema. Minha mãe, a família da minha mãe está no Brasil desde sempre. Meus avós que são imigrantes paternos. Então, assim, eu teria vontade de ajudar. E aí o ajudar pode ser como militante, pode ser como professor, pode ser como um cargo eletivo. Eu não descarto isso. Se o Bolsonaro lhe convidasse a ser candidato a alguma coisa, você aceitaria? Qual é o seu relacionamento hoje com o presidente? Depende das circunstâncias. E eu vou te dar um exemplo aqui. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém. Eu estava lá no MEC e o presidente queria fazer uma mudança na Secretaria de Cultura. Aí na Secretaria de Cultura, você tem um monte de cargos, você tem um monte de espaços. O político, quando escuta a Secretaria da Cultura, abre um sorriso daqui até ali e fica com a lingona de fora. Aí o presidente me chamou e falou: Abrão, a Secretaria de Cultura lá não está funcionando bem, eu vou passar ela para debaixo de você, beleza? Presidente, o que eu faria era simplesmente auditar todos esses artistas que ganharam rios de dinheiro com incentivo fiscal e pedir para eles mostrarem os documentos, mostrar que todo o processo foi feito de forma ilibada. Isso daí já vai dar um apavoro
nesse pessoal, porque tem um monte de gente que ficou muito mais rica, sem necessidade, porque já era muito rica, com essas coisas que tinha aí na Secretaria da Cultura. Daí falou, beleza, Abrão, só que tem uma coisa. O que é, presidente? Tem um Alvim, e vai ser o Alvim que vai ser o secretário. Você vira o chefe dele e conduz. Aí eu fui conversar com o Alvim. Aí eu conversei com o Alvim e ele me pareceu assim, a minha opinião, ele não é nazista, ele não é antissemita, ele não é racista, ele só tem, assim, um parafuso a menos. E um pouco inocente também. Ele é muito inocente, ele é um artista, e é um cara, assim, meio volátil, digamos assim. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei a presidente, é o seguinte, não dá, com ele ali não vai rolar, eu não consigo ser chefe. Olha, presidente, eu já fui chefe de muita gente, eu já conduzi times grandes, fui ranqueado como um dos melhores chefes das empresas que eu trabalhava, com avaliação 360. Esse daí eu não vou conseguir controlar não, presidente, esse daí é mais difícil. Mas aí o senhor vê. Aí o Alvim falou para ele também, manteve o Alvim, deu esse... Então, assim, eu topo as coisas se for para entregar um resultado que faz sentido para mim. O objetivo em si... Sendo viável, né? É lógico. Vou pegar uma bronca sozinha para terminar de cabeça no muro, para não obter nada. Eu acho que, por exemplo, a minha passagem do MEC, eu não estou insatisfeito, porque a primeira coisa foram ditas coisas que nunca foram ditas antes e as pessoas hoje têm consciência. A gente conseguiu mudar a política de alfabetização no Brasil. Hoje a política tem que ser científica. Quem quiser aderir, detalhe, adesão voluntária. Só que 75% dos municípios aderiram. E aí você saiu do método Paulo Freire. Hoje o método Paulo Freire é só para 25%. Em alguns anos esse resultado vai aparecer. Eu tenho um monte de outras histórias para contar que vai ficar, por exemplo, o Enem Digital aconteceu. Aconteceu o Enem Digital. Ninguém comentou. Por que ninguém comentou? Porque deu muito certo. E isso daí o que acontece também? Família Frias, por exemplo, dona da Folha de São Paulo, tem gráfica. Enem Digital não precisa imprimir prova. Eles, no passado, quando davam problema, era a gráfica plural deles que tinha o contrato. Então, assim, tem um zilhão de coisas que foram plantadas e vão ficar. E a Tabata Amaral, que o tempo inteiro ficava me amolando, ela mesma falou que eu era muito mais perigoso que o Vélez porque eu tinha capacidade de entrega. Eu vim de iniciativa privada, executivo. Agora, eu não sou político, Datena. Chegar lá, eu falo as coisas e não vou costurar. É desse jeito e acabou. Então, não sei se o meu perfil é ser político, Datena. Eu não tenho procuração para defender a Folha de São Paulo nem nada, mas a Folha de São Paulo tem um parque digital enorme, inclusive o UOL está transmitindo a nossa entrevista aqui. Então, sei lá. Então, se os caras eu quero que a família Frias um dia receba um parque digital. Tudo que eles fizeram pelo Brasil. Tem um monte de coisa lá errada da família Frias. Eles têm um parque digital grande aí. Eu não sei se tem, porque... Tem um monte de negócio também grande que eles fizeram. Bom, e a Tabata eu acho que é uma menina que está aprendendo muito e que ainda vai ser uma das melhores políticas desse país. Eu confio muito dessa jovem geração. Eu espero que não, Datena. Ela bem foi preparada. financiada, a campanha dela foi financiada pelo Jorge Paulo Lema. Mas quantos caras o Lema financia? Ele financia também campanhas assistenciais como a do Edu Lira da Gerando Falcões, que está fazendo uma campanha com a Band alimentando milhares de pessoas. Então, isso é muito relativo. Datena, o que eu vejo é o seguinte: se essa turma que está lá no topo é tão boazinha, que faz o coraçãozinho, que distribui dinheiro em ONG, se eles são tão bonzinhos, o Brasil deu tão certo, por que o Brasil ninguém é tão bom assim, nem eu, nem você, nem o Bolsonaro. Todos nós temos defeitos. O único perfeito, na minha concepção, porque acredito em Deus, é Deus. Se a gente for ficar metendo pau no mundo inteiro, vai chegar em nós também. Então, agora, o que você achou da CPI da pandemia? CPI da pandemia? Eu não sei, Datena. Acho que tinha tanta CPI para acontecer. Uma vez eu recebi uma ameaça. Quando eu estava limpando lá, fazendo as coisas no MEC, veio uma ameaça: a gente vai fazer uma CPI contra você. Falou, pode fazer, vai ser um prazer ir aí abrir as coisas. Deixa eu só colocar aqui na tomada. O que você vai colocar na tomada?
Vou colocar na tomada o meu computador, senão acaba a bateria, pô. Você quer o dedo, pô. Você já é Não, elétrico. imagina. Eu sou exótico, eu não sou louco, Datena. Eu sei, mas quando você falou que ia colocar na tomada, achei que fosse Vou colocar o computador o na dedo. tomada. Datena, Tá bom. eu, assim, sinceramente, eu acho o seguinte. Eu acho que o Brasil tem muita coisa errada. Isso de ficar adorando a pílula para quem está no topo não é a minha praia. Se o Brasil tivesse bom, a gente não era metade por habitante do que é o Chile. Não estamos mais longe da Europa ou da Ásia. A gente está hoje ficando longe de países da América Latina. E por que o Brasil ficou ruim? Porque há, sim, grupos e famílias que têm um monte de monopólios. E esses monopólios pagam empresas de comunicação, pagam consultores para ficarem bonitos na foto. E eles vão apertando cada vez mais o pescoço da classe média. Você vai falar assim, pô, Abrão, mas você é muito incisivo nisso. Eu sou sim, Datena, por isso que eu falo, talvez meu perfil não seja. Aliás, eu tenho certeza, meu perfil não é de político. Agora, se eu quiser sair candidato, também, eu acho que eu tenho direitos políticos. Se eu quiser sair, eu saio. E falar assim, e se o presidente não quiser? Olha, o negócio em política, eu também não sou político, eu já tentei ser e não consegui até agora, e você não é político, mas em política tem uma máxima. Quando o cara está dizendo que não vai ser candidato ou está em dúvida, é porque ele vai sair candidato. Quando ele fala que não vai ser, pode ter certeza que vai. Quando está em dúvida, a chance é grande. Eu acho que seria uma oportunidade para você participar de umas eleições e até experimentar, né, a popularidade que você tem nas redes sociais como candidato, e não só isso, talvez até dar a contribuição de um cara com formação, com ideias antagônicas a de muita gente, mas o que é a democracia? É aceitar o princípio do contrário. Esse é o grande barato. É uma pena. Eu gosto muito de conversar com você, mas acabou o programa, nós estamos estourando o horário do Elia. O principal acho que você já falou. Eu sempre gosto de conversar com você, que as conversas são abertas, honestas e claras, e pronto, acabou, cada um fala o que quer. Eu gosto de gente assim, de verdade gosto mesmo. Foi um prazerão falar contigo. Eu estou sentindo que você está com saudade do Brasil e acho que volta e volta como candidato. E é mais uma prova que todos nós temos um parafuso a menos, né? Você está querendo voltar para o Brasil depois de estar numa situação tranquila aí nos Estados Unidos, com toda a tranquilidade que vive um americano, com as suas dificuldades também, com os seus problemas raciais, com as suas desigualdades e tal, mas é um país muito mais seguro que o nosso, em todos os sentidos. Se quer voltar, é porque quer ajudar o Brasil da forma com que acha que você pode ajudar. Foi um prazerão falar contigo. Você está resfriado aí, estimas melhoras. Obrigado, Atena. Fica com Deus aí. Grande abraço. Recíproco, hein? Abração. Abraço grande.